qualificação cadastral é uma checagem para ver se os dados desse trabalhador ele não está divergência no banco de dados, né? Porque hoje a gente tem o CPF, que é o cadastro do empregador e de toda pessoa física na Receita Federal, e a gente tem um cadastro também na própria Previdência Social, que pode ser o PIS, o cadastro do CNIS, que é no Instituto Nacional da Previdência Social. Então você tem hoje dois cadastros diferentes. E é comum ter divergência dessas informações. Então, como o e-social é uma unificação de sistemas, é necessário, antes de transmitir qualquer informação do trabalhador, fazer a qualificação cadastral. E qual que é a maioria das divergências que acontecem? Por exemplo, nome. É muito comum, né? A pessoa às vezes casa, descasa, muda o nome e não altera nos cadastros. Às vezes altera só no CPF, não alterou no seu PIS, por exemplo. Então há uma incompatibilidade. Ou às vezes até nomes abreviados, o Júnior, por exemplo. Às vezes num cadastro está escrito por extenso, em outro cadastro está abreviado. Isso também dá uma divergência. A questão do data de nascimento, às vezes há uma divergência de data de nascimento, depois com registro. Então, às vezes no cadastro na Receita Federal de uma forma, no PIS dela também dá outro, data de nascimento. Esse tipo de situação que são as mais recorrentes e causam mais problemas com relação à qualificação cadastral. A qualificação cadastral, então, ela é realizada no portal do e-social, né? E ela pode ser realizada individualmente ou através de lotes, né? Porque quem vai acabar fazendo isso na prática é a pessoa de gestão de recursos humanos que vai ter que transmitir essas informações do e-social. Se eu tiver que informar um CPF, eu tenho que fazer a qualificação cadastral. Então essa é a ideia que a gente tem que ter. Então o trabalhador, qualquer trabalhador, né, seja o empregado no CLT, o estagiário também teria que fazer a qualificação cadastral e qualquer pessoa que tenha vínculo, o contribuinte individual, todo mundo tem que fazer. Mas o que acontece? Geralmente o estagiário, como ele não é contribuinte obrigatório da Previdência Social, ele em geral não tem um cadastro na Previdência. Então, nesse caso, ele está dispensado de fazer a qualificação cadastral. Só vai se verificar, então, na Receita Federal se não tem qualquer tipo de problema, se o CPF dele não está suspenso, cancelado, ou se tem uma situação irregular. E também aquele empregado que está afastado da empresa, seja por aposentadoria por invalidez ou seja por auxílio-doença. Essa é uma situação também que é dispensado fazer a qualificação cadastral. Nesse começo agora de implantação do e-social, como se percebeu que estava tendo muito problema, então ele está sendo flexibilizado. Então, neste primeiro momento, mesmo que tenha divergência entre os cadastros, não está sendo impedido de transmitir as informações no e-social, só está fazendo essa checagem na Receita Federal, se não há nenhum problema de suspensão e alguma irregularidade com relação ao CPF. E uma dica que a gente dá é, agora nas próximas contratações, incluir a questão da qualificação cadastral no procedimento já de admissão do trabalhador. A gente já tem uma lista grande, né, de documentos que a gente pede para o trabalhador para ele apresentar. Então, um dos documentos que a gente sugere que seja feito já no processo seletivo, seja a questão da qualificação cadastral. Porque no futuro, se tiver algum problema, você não vai conseguir nem encaminhar a admissão desse trabalhador. Então, é uma informação super importante, então, que deve ser internalizada, inclusive no processo seletivo das empresas. E essa dica está, inclusive, na cartilha que a FEComércio elaborou, que é passo a passo desses procedimentos rotineiros, como a contratação, demissão, o que eu tenho que fazer, que está disponível no portal da FEComércio.